Olá, embaixadoras da riqueza, sejam muito bem-vindas a esse programa Casamento à Luz da Bíblia. Aqui vocês vão aprender princípios bíblicos que te farão ficar rica 10 vezes mais rápido. É isso mesmo, aqui tudo que eu vou ensinar é coletado da Bíblia, todos os princípios, e além de ficar rica 10 vezes mais rápido, você ainda vai ganhar como efeito colateral disso tudo paz, harmonia e felicidade no seu lar. Então, se você caiu nesse canal por acaso e não me conhece ainda, me permita me apresentar. Eu sou Germana, né, casada há quase 17 anos, tenho 3 filhos lindos. Fui líder de um ministério chamado Casados para Sempre por 3 anos, onde cuidamos de casais, tratamos casais, tudo com fundamentos bíblicos. Deixei esse ministério, eu, inclusive eu já contei aqui em outros vídeos, por falta de alinhamento financeiro na minha casa. Então houve essa opção em deixar, porque a gente realmente não vivia esse alinhamento até então. E a partir daí, essa é uma outra característica minha atual, é que eu sou a administradora financeira do meu lar. Claro, tudo isso junto com meu esposo, porque eu não faço o meu papel sozinha, a gente trabalha junto na organização dessas finanças, unindo nossas forças, que é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, o episódio de hoje é justamente isso, o poder exponencial do casal na construção de riquezas. E tudo isso eu vou te mostrar o fundamento bíblico para que essa afirmativa ousada que eu trago para vocês, e que eu sei que para muitas mulheres, né, nos dias de hoje é complicado ouvir isso, porque existe sim uma individualidade. Eu sei, cada vez mais isso é presente em nossa sociedade, onde o homem ganha o dele, faz o que quiser com o dinheiro dele, vamos dividir as contas, vamos dividir inclusive as contas do restaurante quando a gente sai. Mas a minha proposta aqui é ir na contramão dessa verdade aí pregada pela sociedade do século 21, tá? Porque apesar da gente não viver mais naquela era patriarcal como nos tempos de Jesus, nos tempos da Bíblia, eu acredito que existem fundamentos que sim, se a gente respeitar nos dias de hoje, nós vamos prosperar numa velocidade que nem a gente vai entender como aquilo aconteceu, tá bom? Mas antes de mais nada, eu queria ouvir você, eu queria ouvir sua opinião. Eu sempre gosto de começar meus vídeos sabendo a opinião de vocês que estão aqui me escutando sobre o assunto. Vocês acham que isso é possível? É possível o casal prosperar assim de forma exponencial à medida que eles estão alinhados com esse propósito? Ou não? Isso aí é, como diz o outro, é conversa para boi dormir. Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer você que me escuta e que me acompanha aqui no canal. E você deve estar se perguntando, sério, Germana, isso é mesmo real? É possível? Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida, talvez, porque existem esse tipo de situações onde você teve ali um momento de alinhamento e por algum motivo no decorrer da caminhada acabou cada um seguindo o seu rumo. Quando eu falo isso é na questão financeira, e hoje já não experimenta mais isso. Inclusive eu queria ouvir a sua história, se esse for seu caso, tá? Em algum momento houve esse alinhamento, vocês cresceram, porque eu acredito sim, isso é real, gente, e eu vou provar com a minha própria história. Ela é real, eu poderia trazer várias histórias, inclusive vou trazer várias situações aqui para vocês. E é real sim, é um poder exponencial, e se eu dissesse que não é real, eu estaria duvidando do que a própria Bíblia traz. Porque esse princípio, ele funciona, esse poder exponencial, quando o casal se une, ele funciona porque ele está escrito aqui, ó, está escrito na Bíblia. E eu vou trazer para vocês hoje
não só uma, mas várias passagens, 3 passagens que embasam essa teoria que eu trago para vocês hoje. Mas não só isso, existe aqui no meu canal já temas onde eu realmente trago para vocês passagens diferentes da de hoje, onde a Bíblia traz que nós devemos sim nos unir, que o dinheiro é dos dois, e eu convido você a maratonar aqui os vídeos desse canal para que você aprenda, para que você ganhe conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento ela é a base para nossa prosperidade, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês fundamentos que estão aqui na Bíblia e espero que você esteja com papel e caneta na mão para que você anote e medite. Claro que a gente vai falar, eu vou explicar, eu vou contar a minha história, o meu antes e o depois, para eu fortalecer o fundamento dessa afirmativa, mas eu quero que você anote todas as passagens para que você medite nelas depois. Sim, eu quero que você medite e você peça para o Espírito Santo de Deus te revelar, te confirmar ou não, né? Ou não, de repente, não, o Espírito Santo não me convenceu de que o que a Germana falou é verdade, tá tudo bem, tá, gente? Eu sempre acredito que a Bíblia, ela é uma verdade, com certeza. Tem pessoas que distorcem essa verdade, mas também existem várias interpretações dela e ela dá margem, né, para isso, para várias interpretações, tanto que nós temos várias denominações de igreja e cada uma delas interpreta a Bíblia de uma forma, mas existe um fundamento e esse fundamento ele é invariável. Eu falo assim, ele é invariável, que é o poder de tudo que está nessa palavra. Isso é invariável, por mais que você interprete de outra forma, se você crê no que está aqui, você vai colher os frutos da sua fé, tá? E eu quero, nesse momento, eu já contei parte da minha história em outros vídeos, eu quero falar para vocês por que eu resolvi trazer esse assunto no vídeo de hoje, mostrar e provar para vocês o poder exponencial do casal, porque eu, como falei para vocês, eu fui líder de MMI, e a gente trabalha lá no MMI, ou Casados para Sempre, para quem nunca ouviu falar, é a mesma coisa. E a gente sempre ministrava isso, né? Do poder do casal, da união, da uma só carne. Porém, o ministério em si não traz especificamente um tratar com o dinheiro de forma específica. E isso nem eu tratava no ministério quando eu realmente era uma líder, né, desse ministério, e nem isso acontecia na minha própria casa. Então, por mais que a gente tivesse muitos alinhamentos em outras áreas, na parte financeira, isso não acontecia na minha casa, tá? E antes desse alinhamento, o que é que eu vivia, né? O que é que nós, enquanto família, a gente vivia? A gente vivia escassez. Sim, gente, a gente vivia escassez, a gente não tinha reserva financeira nenhuma. A gente, quando viajava de férias, era uma vez no ano, com muito aperto, milimetricamente calculado por mim, porque eu tenho esse perfil financista de procurar a melhor época para sair mais barato, saber de antemão qual restaurante, inclusive, que a gente vai, para saber se a gente pode pagar ou não pode. Então, sempre foi nessa medida aí, milimetricamente calculado. Apesar de eu não ter acesso ao dinheiro, eu calculava e passava para o meu esposo, e uma das coisas que acabou causando o que causou, né, no clímax da nossa história, foi justamente porque ele não seguia aquilo ali que eu desenhava, planejava todas as vezes que queria fazer algo que iria gastar um valor considerável, né, em nossa vida, como por exemplo umas férias. E nessa época a gente não sonhava juntos, a gente não remava, era como se um estivesse remando para um lado, o outro remando para o outro. E isso causava muita briga, gente, muita briga. Além da escassez, as brigas. Nossos filhos sofriam, eu não sei se você que está me escutando tem filhos, mas nossos filhos sofriam com as brigas,
sofriam com a escassez. E assim, apesar da gente sempre prezar por uma boa escola, estudar na escola particular, nossos filhos não trocavam de mochila todos os anos. Inclusive isso eu acho, se a mochila do seu filho está em perfeito estado, você vai trocar só por questão de vaidade e para já criar uma cultura, uma crença no seu filho que eu vou gastar mesmo e comprar uma nova coisa, mesmo que aquela minha coisa, aquele meu produto esteja em perfeitas condições, eu sinto lhe dizer, mas você não está ensinando bem ao seu filho, tá? Então isso, se os meus filhos tivessem uma mochila que tivesse, geralmente as meninas conseguiam passar mais de 1 ano, 2 com a mochila, porque elas são mais organizadas, mais conservadas. Ou eu tenho um filho homem, geralmente todo ano tinha que trocar a mochila dele, e eu também sempre comprava a mochila assim, tipo, mais barata que tinha, porque eu sabia que ele ia acabar. E não só isso, a questão também de não ter muita condição de investir em materiais escolares tão bons que pudessem durar mais de 1 ano. E assim, era material escolar, era tênis para ir para a escola, era o que vocês pensassem, não era do melhor que os nossos filhos tinham. Inclusive, eles vieram ter celular no passado. O primeiro videogame deles foi um amigo, uma pessoa que deu para eles, porque a gente não tinha condição de comprar um PlayStation. Então, não só a gente vivia aquela escassez, eu e meu esposo, né, como os nossos filhos presenciavam, sofriam tanto com a escassez, como também com as brigas que eles acabavam, vez por outra, presenciando, né? E assim, eu sempre, apesar da escassez, não estou dizendo que a gente era pobre, tá, gente? Miserável. Não, a gente vivia uma vida mediana, escassa. E sem reserva, qualquer coisa que acontecesse. Teve época de nosso carro, a gente tá andando no carro já bem usado, 6 anos de uso, precisar de um conserto e a gente não tinha dinheiro para consertar. Foi preciso uma pessoa nos abençoar com o conserto. Eu não pedi, mas a pessoa viu que precisava consertar, viu nossa condição, foi lá e mandou ajeitar o nosso carro. Então era nesse nível aí a nossa vida antes, tá? Então, mesmo assim eu buscava dar uma vida assim, mediana aos nossos filhos, sabe? Fazia ali uma festinha, mas era tudo eu mesma que fazia, o bolo, os docinhos, o cachorro quente. Eu dava o meu jeito para que eles não sentissem tanto aquilo ali. Mas era assim, escasso, era às vezes, queria um lanche assim, que a gente não tivesse uma condição de comprar, rachava o lanche, era por aí. Mas no carnaval do ano passado, eu tô falando, eu não sei quando você vai me assistir, mas eu tô aqui falando em 2024, e no carnaval 2023 a gente, enquanto família, viveu o pesadelo mais libertador e extraordinário da nossa vida. Contraditório, não é? Mas foi verdade. Naquele carnaval nós tivemos uma briga pesada por causa de dinheiro, por causa das descobertas que foram reveladas, né, sobre o dinheiro, dívidas, enfim, gente, foi muito doloroso, mas foi a partir dali, daquele momento, que tudo mudou. Sim, tudo mudou. Poderia, não sei qual a consequência que poderia haver se eu não tivesse exercido também uma parte da Bíblia, que é o perdão. Mas eu exerci esse princípio e fui em busca de aplicar o que eu vou ensinar vocês hoje aqui, tá? Então, apesar do primeiro momento daquela descoberta ter sido muito dolorosa, porque eu não vou dar uma de super mulher, mulher maravilha, não, gente, eu sou um ser humano de carne e osso igual a vocês. Senti muita dor, senti muita raiva, porque eu de fato achava que nossa vida financeira estava organizada, eu não tinha acesso às finanças,
eu tinha acesso a um cartão de crédito, mas eu já disse aqui, inclusive em outros vídeos, inclusive já deixo isso para vocês, cartão de crédito não é dinheiro, então sempre tive essa consciência. Eu não poderia sair gastando no cartão de crédito, comprando roupa, indo para salão, comprando, sei lá, qualquer coisa que eu quisesse, inclusive para os filhos, sem eu saber se ia ter condição de pagar quando a fatura chegasse. Então sempre fui muito consciente disso, mas era o que eu tinha acesso, um cartão de crédito. Então quando eu descobri que existia dívidas, que estava tudo desorganizado na nossa vida financeira, eu realmente desmoronei, foi muita raiva, foi muita confusão, mas passou e veio a bonança. Então lembre-se, a dor passa, mas a bonança fica. A riqueza ela vai ficar, sabe por quê que ela vai ficar? Porque você vai aprender com a dor como sair dela, e uma vez que você aprende, você não esquece nunca mais. Então guarda isso, a dor passa. Às vezes a gente fica querendo deixar para depois, colocar debaixo do tapete determinadas situações da nossa vida. Aqui nesse canal a gente fala sobre dinheiro, sobre finanças e sobre casamento também, porque eu acredito que quando os dois estão unidos nisso, o céu é o limite. Então, mas a gente não quer passar por nenhuma dor, porque aqui em casa eu era mais financista, existe perfis financeiros, eu era financista, meu marido descontrolado. Talvez na sua casa seja diferente. Hoje eu trabalho com pessoas, eu trabalho com mentorias financeiras e sei que tem mulheres que são as descontroladas, enquanto os maridos são o financista, o poupador. Mas tá vendo que sempre, nunca é os dois, dificilmente, não vou dizer nunca porque eu não conheço todos os casais, dificilmente os dois são gastador, dificilmente os dois são descontrolados. Sempre vai ter um que vai equilibrar a balança. Essa é a ideia. Um vai equilibrar a balança, tá? E isso faz parte do casamento. Isso é a maravilha do casamento. É quando você pega esse outro peso para equilibrar. Então, meu esposo, apesar de ser um excelente provedor, ele era um péssimo administrador das finanças, um péssimo gestor. Planejar piorou, gente. Eu não sei se todo homem é assim, mas para planejamento ele é péssimo. Planejar uma viagem, planejar os gastos futuros, planejar um aniversário, planejar seja lá o que for, uma festa, é péssimo. Não sei se são todos. Deixa aí se seu marido ele é bom em planejar, porque eu acho que se ele for, ele é uma exceção nesse mundo. Tá certo? Então assim, meu esposo, como eu falei, ele era ótimo em prover, mas não sabia gerir essa provisão que ele trazia para casa. E aí é que tá a beleza do casamento. Naquele primeiro momento existia, sei lá, um orgulho. Até eu fico perguntando o que é que te aprisionava em não compartilhar comigo o que estava acontecendo. Ah, não sei, acho que era orgulho, eu não sei dizer o que era. Então nem ele mesmo entende, tá? Eu sei que chegar a esse ponto, a essa conversa, de repente eu tenho clientes onde elas, Germana, meu marido pede pra gente conversar. É o contrário lá, eu aqui em casa pedia pra gente conversar sobre finanças. Lá é os maridos que pedem, de alguns clientes que eu atendo. E ela não quer, por quê? Porque tá devendo. Eu não sei como eu vou dizer a ele que eu tô devendo, que eu tô no cheque especial, que eu fiz empréstimo, não sei o quê. Tem medo da reação. E tudo bem, eu sei que é válido o seu medo, mas você não pode postergar, porque talvez o clarear do seu problema esteja no seu marido, talvez esteja nele essa solução. Você não está sabendo gerir, está cavando o poço, está ficando cada vez mais fundo. Talvez ele te ajude, ou pelo menos, porque assim, gente, vamos lá, nós, Germana, como você sabe sobre finanças? Hoje você falou que é administradora financeira da sua casa. Primeiro que ninguém fica tranquila se você não entende nada, se não sabe de nada, se não tem expertise com relação às finanças, porque a verdade é que ninguém nos ensina, nossos pais não nos ensinam, a escola também não nos ensina, e por mais que você tenha uma faculdade, a faculdade também não vai te ensinar. Ela vai te ensinar uma nova profissão,
mas não vai te ensinar o que fazer com o que você vai ganhar com essa nova profissão. Então, eu adquiri, nem sempre eu fui assim, gente, vou deixar claro. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender, então eu sempre fui de comprar livro, ler, participar de eventos, participar de cursos, comprar cursos. Então eu sempre fui essa pessoa que gosto realmente de buscar conhecimento. E à medida que eu participava de eventos, que eu lia livros sobre mentalidade financeira, sobre o segredo da mente milionária e por aí vai, quem pensa enriquece, muita coisa na minha cabeça foi mudando e foi mudando de verdade a mentalidade, sabe? Quando você precisa esquecer aquele padrão que você cresceu vendo e fazendo a partir do momento que a gente começa a trabalhar, para de repente aprender algo novo e começar a aplicar esse algo novo. Não é da noite para o dia que isso acontece, é um processo, mas é possível. Então, de repente, hoje eu tenho essa expertise de pegar algo e organizar as finanças, ver o que é prioridade, o que não é prioridade, esperar o melhor momento. A gente une, eu e meu esposo, a gente une o que nós temos de melhor. Eu gosto de programar, eu gosto de fazer a melhor compra. O perfil financista é isso, ele espera o momento, se pode esperar, ele espera o momento de fazer a melhor compra. Germano, o que seria a melhor compra? Seria o momento em que você vai ter desconto, que está mais barato, é onde você vai conseguir economizar. E eu procuro fazer isso, inclusive em investimentos. Enquanto meu esposo analisa, vai lá, ele entende mais do que eu, apesar de ter estudado. Inclusive no meu curso, eu fiz um curso também de educadora financeira, essa parte de investimento, mas quando pega-se um investimento macro, da economia mundial, todas as taxas, os juros e tal, ele entende inclusive mais do que eu. Então a gente senta na hora de investir para analisar o que é que está valendo a pena naquele momento ou não. A gente senta na hora de decidir qual ação que a gente vai comprar, qual seria o preço ideal. O preço ideal tá X reais. Mesmo assim eu busco comprar mais barato, porque se eu compro mais barato e eu tenho X de dividendo de lucro, quanto mais barato eu compro, maior vai ser meu lucro. Então esse é o perfil do financista, é sempre buscar a melhor oportunidade de compra. E hoje a gente une o que nós temos de melhor, cada um dentro da sua habilidade, que é isso que eu quero destravar na mente de vocês. Eu quero destravar isso, que nós fomos feitos homem e mulher. Não é que um é melhor do que o outro, cada um foi feito com uma habilidade diferente. E quando a gente casa, se a gente une essas habilidades sem apontamento, sem julgamento, o céu vai ser o limite para esse casal. O céu vai ser o limite. Vou dar, antes da gente entrar, eu já vou entrar aqui na primeira passagem para você anotar. Se você ainda não pegou papel e caneta, já pega que eu já vou te dar a primeira passagem bíblica. Mas eu vou, inclusive, acabei de lembrar de uma história de um casal que eu atendi. E ele era gastador. Na verdade, ele era descontrolado. Não sabia quanto entrava, não sabia quanto saía. E a mulher era poupadora. Nem financista ela era poupadora. E ele era um empreendedor e ela era muito organizada, muito disciplinada. E quando eles vieram para o atendimento, nossa gente, foi muito difícil. Foi muito difícil. Sabe aquele primeira conversa, a primeira conversa sobre dinheiro e dois perfis extremos. Uma poupadora era o extremo e o outro descontrolado. Então foi muita confusão ali para parar os apontamentos. Uma vez que essa fase passou, porque pode ser que ela exista, inclusive tem um vídeo aqui que eu deixei as estratégias, 4 estratégias para você ter essa conversa difícil com seu marido, tá? Já aproveita e quando sair desse vídeo, vai lá assistir para que você aprenda o jeitinho certo de ter essa conversa com seu esposo. E esse casal, passado as sessões, eles foram amadurecendo. E ele tinha características de negociador. Apesar de ser descontrolado nessa questão financeira,
era bagunçado na gestão lá do seu empreendimento, do seu negócio, não sabia quanto entrava, não sabia quanto saía, bagunça de funcionários, e aí a gente foi com um plano de ação. Vamos pegar o que tem de melhor da sua esposa, vamos levar ela para lá para ela organizar o que está desorganizado. E, gente, quando eu vi eles dois, eu disse, olha, vocês têm tudo. Quando vocês entenderem que se vocês se unirem, vocês vão alcançar o céu. O céu é o limite para vocês. Vocês não vão pensar duas vezes antes de ir brigar por causa disso. Então, olha, fulano, olha para tua esposa e vê, ela tem tudo que eu preciso para prosperar. E fulana, olha pro teu esposo, ele tem tudo que eu preciso para prosperar, porque ele é daquele cara desenrolado, que faz negócio, que sabe, aquele que não tem besteira, que mexe com tudo, mas não sabe, é perdido nas contas, gasta aqui, gasta ali, gasta. Então se juntam os dois, ele com esse perfil negociador e ela com o perfil poupador, que a gente já começou essa transição de poupador para o financista dela, para ela começar a investir e tal. Então ela saiu do nosso curso já encaminhada para investir, não só poupar. E eu vi eles em outro nível, sabe? Em outro nível, inclusive, gente, porque quando isso acontece, vocês vão ter como consequência maravilhosa disso a união no casamento. Muitas brigas que antes aconteciam não vai acontecer mais, entende? Então assim, o poder, gente, de fato é sobrenatural. Eu sei que eu contei a parte ruim da minha vida, mas eu vou chegar na parte boa depois que a gente aplicou esses princípios que eu vou ler agora para você. Já anota aí, Eclesiastes 4, 9 ao 12, do 9 ao 12. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode levantar, pode ajudá-lo a levantar-se, que nesse caso aqui não tem melhor amigo do que nosso próprio cônjuge. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aqui a gente vou já falar o que significa cordão de 3 dobras, mas aqui eu mostrei para vocês que é melhor ser 2 do que 1. É melhor trabalhar com 2 pessoas porque tem melhor, algumas versões dizem que tem melhor paga, tem melhor recompensa. Então, eu vou agora passar para outra fase da nossa vida. Meu marido trabalhava. Gente, ele é um trabalhador assim, de sol a sol, sem preguiça, sem, sabe? Aquele homem provedor. Mas não tinha recompensa do seu trabalho. Se sentia frustrado todas as vezes que eu dizia assim, que queria um final de semana num hotel para comemorar a nossa lua de mel. Não posso. Sempre era você pensa que eu sou rico, você não sei o que, não posso. Sempre nessa limitação. Eu dizia, meu Deus, tá trabalhando pra quê se não pode nada? Eu já não tenho luxo no dia a dia, a gente já não sai pra tá indo pra restaurante, não é o nosso perfil aqui em casa. Um final de semana no hotel não podia, e sempre essa conversa, não sou rico. A partir do momento em que nós nos unimos, o trabalho dele continuou no mesmo trabalho, né? Porque alguns já sabem que ele é enfermeiro. Quem já tá aqui no canal sabe que meu esposo ele é enfermeiro. E nós continuamos. Ele continuou nos trabalhos que ele já tinha. E hoje, nossa, gente, sério. Germana, mas hoje você trabalha. Porque de tudo isso que aconteceu, de toda aquela dor lá do Carnaval 2023... Claro, foi dor, foi maturação dentro de casa, foi alinhamento, foram meses
para sair do vermelho, não foi um mês, foram meses para sair do vermelho, para depois a gente começar a se organizar e não só ficar no 0 a 0, mas investir, poupar, que o poupar não é a palavra certa, né? Mas começar a construir uma reserva financeira para a gente não cair numa armadilha chamada imprevisto. Tem um vídeo aqui falando só sobre as armadilhas financeiras, tá? Lá no começo do canal tem esse vídeo. Então, a partir daí, desse alinhamento, as pessoas começaram a me ver, conhecendo a nossa história, como uma pessoa de autoridade para falar sobre finanças. Porque eu saí daquela situação difícil, porque era difícil, com uma habilidade que nem eu mesma sabia que tinha. Porque eu tinha certeza que eu sabia organizar as finanças, sabia planejar, mas eu não sabia administrar e gerir aquelas dívidas que de repente eu peguei. E aí deu tudo certo, a gente saiu, foram alguns meses, as coisas não acontecem no estralar de dedos, isso é mentira. Você tá achando que vai cair do céu, vai cair um raio do céu e pã, você ficou milionária, isso não existe. Então foi um processo, saímos do vermelho, passamos a ficar no 0 a 0, para depois a gente começar a caminhar para a nossa riqueza. Sim, riqueza, começamos a construir nossa reserva juntos, começamos a planejar de fato uma viagem dos meus sonhos, que eu já falei aqui sobre isso, que foi levar nossos filhos para Orlando, e tudo isso foi acontecendo depois desse alinhamento, até que as pessoas viram em mim essa autoridade. Inclusive foi agora no começo de 2024, conversando com algumas pessoas, Germã, você precisa trabalhar com isso, você precisa ajudar pessoas, porque as pessoas precisam desse conhecimento, precisam desse alinhamento, as pessoas... E aí aquilo foi amadurecendo na minha cabeça, foi amadurecendo, eu digo, Senhor, será se tudo isso que eu estou passando, toda essa dor que eu passei, todo esse sofrimento, ele tem um propósito de fato em me dar autoridade para e me enxergar, não só dar, mas me enxergar como autoridade para cuidar de pessoas e ajudar pessoas a sair de crises financeiras e se alinhar em seus casamentos, como houve aqui na minha casa. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês, porque eu entendi esse propósito na minha vida e não só trabalho aí com os casais, mas resolvi abrir esse canal para trazer conteúdo gratuito para você, tá bom? Então, tudo isso aconteceu na minha casa de bonança, porque vieram, como vocês viram, eu conquistei uma das viagens dos meus sonhos, a gente construiu nossa reserva financeira, começamos a planejar um futuro juntos. Hoje eu tenho o meu trabalho, graças a Deus eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho reinvestido, sabe? Sabe uma empresa quando abre que você não consegue tirar ou não deve? Talvez a palavra não seja não consiga, não deve tirar o lucro ali no começo porque você tem que reinvestir para que ela cresça. É isso que tem acontecido comigo, mas apenas com o salário dele nós temos conseguido crescer 10 vezes mais rápido do que a gente não cresceu durante 10 anos, onde houve essa divisão e esse desalinhamento dentro da casa. Então, mais uma vez, eu estou reforçando o poder exponencial do casal na construção de riqueza. Se você se unir, é bíblico, tem maior paga. Os dois têm maior paga. Meu marido hoje trabalha, mas ele não se sente frustrado, ele não se sente cansado, porque ele sabe que, primeiro que tudo, a gente consegue pagar tudo. Segundo, e tem um dinheiro ali já trabalhando por nós, entende? Terceiro, ele sabe que eu tô junto com ele, que se acontecer um deslize eu vou estar ali para ajudar, e vice-versa, eu também, porque não quer dizer que só ele possa cair não. Inclusive um dia desse eu disse, quando eu estiver estressada, sim, porque eu sou uma pessoa igual a você, eu tenho TPM, eu tenho dia que eu quero comer bem muito chocolate, tem dia que eu quero gastar, eu sou uma mulher, gente, tem dia que eu quero gastar. Com estresse, às vezes a pessoa tá com estresse, mas esse gasto ele é emocional. E aí a gente tem que decidir, ou a gente controla o nosso emocional ou ele nos controla. E eu sei, eu atendo muita gente e eu sei que tem muitos gastos que são emocionais. E aí você canaliza para, vou gastar com roupa, vou gastar com comida, vou gastar com bolsa, mas são emocionais. E aí é aquela coisa, você tem que tratar o seu emocional.
E aqui em casa eu fiz foi dizer a ele, quando eu tiver assim, vai dizer assim, não vai gastar não. Porque a gente tem que ter aquele que nos controla também. Então, essa é o benefício e a magia do casamento, principalmente quando ele está alinhado. E a segunda passagem que eu quero deixar para vocês hoje é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, que diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Eu trouxe esse versículo para vocês entenderem que não existe um maior, um menor, todos provêm de Deus. Porque eu sei que no mundo, principalmente patriarcal, vai ter aqueles que vão dizer, você está abaixo de mim. Gente, quando a gente entende que nós estamos na mesma missão, o homem, ele é o cabeça do lar, mas nós estamos na mesma missão que ele, do lado. Nós somos interdependentes quando nós casamos. Quando a gente não casa é outra história, mas nós estamos falando aqui de casamento. Eu casei, eu sou interdependente do meu marido e vice-versa. Se eu entendo isso, que eu não sou independente dele, nem ele é independente de mim, pelo contrário, nós estamos debaixo da mesma missão. Quem sabe hoje o Senhor tem levantado muitas mulheres. Quem sabe hoje você seja a missionária, vamos usar essa palavra. Você tem uma missão muito forte e seu marido precisa estar junto com você nessa missão. Às vezes você é a voz mais forte, vamos dizer assim. Não na casa, mas eu falo assim, em uma missão, em um propósito. Entende? Mas qual é o fundamento de tudo isso? É entender que eu tenho uma ligação de dependência com o meu marido e ele tem uma ligação de dependência comigo. Mas não para a gente ficar um inferior ao outro, pelo contrário, para a gente transformar esse poder em algo exponencial, como eu mostrei no versículo anterior, para que vocês tenham os dois uma melhor paga. Uma melhor paga. Hoje nós estamos, meu esposo e eu, trabalhando em projetos que talvez em outros tempos, por falta de alinhamento, por falta de cada um viva a sua vida, a gente não estivesse trabalhando juntos. Então, quando eu trago essa questão financeira, esse assunto tão temido por muitos casais, e trago a luz bíblica, porque eu estou falando para você cristã, não importa a sua religião, você acredita nisso aqui, eu estou trazendo embasamento bíblico para te mostrar aqui. Se você decide ter essa conversa difícil com seu marido e se alinha na questão financeira da sua casa, você vai construir riqueza 10 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido, gente. Em um ano, somente um ano. O carnaval agora em fevereiro completou um ano. Em um ano dessa descoberta e desse alinhamento, a gente estava exatamente um ano depois, a gente estava em Orlando com nossos filhos. Então, assim, quando eu olho, eu disse, meu Deus, nossos filhos olham e dizem assim, ai mãe, inclusive diz assim, mãinha, muito obrigada por isso. Por que, meu amor? É seu pai que o dinheiro é dele, ele que vai pagar. Mas se não fosse a senhora, nada disso a gente estaria vivendo. Então eu te convido, mulher, de repente você não tem essa habilidade ainda, porque esquece a síndrome de Gabriela. Você não precisa morrer do jeito que você nasceu. Você deve sim cada vez mais evoluir e atingir uma maturidade cada vez maior. Então, se você não tem habilidade, se você não tem conhecimento, busque esse conhecimento. Busque essa habilidade, seja você. Porque, Germana, não entendo porque você chega no começo do vídeo e diz embaixadoras da riqueza. Porque é essa a minha missão. É transformar você numa embaixadora da riqueza dentro do seu lar, como eu sou no meu. Hoje eu posso dizer que eu sou uma embaixadora da riqueza no meu lar e na minha descendência. A escassez ficou lá atrás. Daqui pra frente é só riqueza. Na minha casa, na casa dos meus filhos quando casarem, dos filhos dele e assim por diante. Então você que está me escutando, esse é meu desafio, é que você busque conhecimento. Eu estou trazendo a base.
A base do conhecimento para você entender que se você se unir com seu marido, vocês vão ficar ricos 10 vezes mais rápido. Mas é só me unir com meu marido? Não, é claro que não é só isso. Existem ferramentas. Às vezes você não tem a ferramenta, mas tem a expertise. Ou seu marido, como eu já falei aqui, às vezes nenhum dos dois tem. Precisa buscar ajuda, precisa investir em educação financeira. Não interessa. Por enquanto eu estou só te trazendo o fundamento da importância de unir forças com seu cônjuge, com seu parceiro, porque a cada um de nós foi dada uma habilidade diferente. Meu marido tem habilidades, como eu falei para vocês, que eu não tenho. Ele consegue entender algumas coisas, ele é excelente com números, mais do que eu. Uma das brigas, inclusive, nossa, era que ele gostava da planilhazinha de Excel e eu não gostava. Eu gostava de anotar tudo no caderno. Hoje eu anoto no Excel? Sim, eu anoto no Excel, mas eu também adoro o meu papel. Eu adoro, não gosto de estar lendo livro em celular, em iPad, não, eu gosto do livro físico. Por mais que até os outros é até mais barato, mas eu prefiro meu livro físico, porque eu gosto de riscar, gosto de anotar, gosto do post-it. Sim, essa sou eu. Mas eu sei que nem todo mundo é assim, é por isso que a gente une força com nossos maridos e vislumbra, essa é a palavra, a grande virada em nossas vidas. Porque eu creio que no dia que isso acontecer na sua vida, você vai entender, você vai vivenciar uma virada de chave e uma mudança extraordinária na casa, não só no casamento, porque isso reflete nos nossos filhos também. Nossos filhos hoje, às vezes, foi até engraçado que a gente foi para os Estados Unidos e eles eram loucos para conhecer, tomar uma tal da raspadinha que tem nos filmes. E aí tem vários sabores. E eles disseram assim: mãe, é para comprar um para dividir? É para nós dois? Eu disse: não, cada um pede o seu. E eles ficaram saltitantes de felicidade com essa simples frase. Por quê? Porque eles já estavam meio que, sabe, assim, numa crença de escassez tão grande, numa limitação de que, isso aqui, como é pago em dólar, eu acho que a gente vai ter que dividir. Não, vai. A gente dividia milkshake antes, hoje em dia não mais, graças a Deus. Então, assim, esse tipo de limitação e de mudança dela, né? Assim, saímos da limitação e passamos a viver com outro nível. Os nossos filhos também presenciam isso e percebem. Você não precisa falar nada, eles percebem e eles vão ser gratos. Já pensou você, mulher, receber o muito obrigada, a gratidão do fundo do coração dos seus filhos, porque você está sendo responsável pela mudança no seu lar, pela riqueza no seu lar. E, gente, como eu falei lá no começo, não é só riqueza material, porque quando a gente se alinha de bônus, de quebra, a gente vai ter paz. É claro que a gente vai às vezes discutir uma besteira, porque um tá com TPM, a mulher tá com TPM, o homem tá estressado. Sabe aquelas besteiras que às vezes um fala alto, enfim. Mas não é uma briga, é coisa do dia a dia que acontece com casais normais. Não vai ser você não vai viver um inferno na sua casa. Pelo contrário, você vai ter paz, vai ter felicidade, vai ter unidade, vai ter planos e projetos. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo aonde vocês podem chegar com a união das habilidades de vocês e com a aplicação desses 2 capítulos, ou 2 passagens bíblicas que eu estou deixando hoje, mas que eu já dei, inclusive, o dinheiro é meu ou é dele? Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Como construir o ambiente ideal para conversar sobre esse assunto difícil com o meu cônjuge. Também tem um vídeo aqui. Então eu tô deixando tudo para vocês, toda a base, todas as dicas, todas as estratégias bíblicas, inclusive, para que você saia do lugar que você está, de escassez, de dificuldade, talvez de frustração, para viver um outro nível, ser uma embaixadora da riqueza na sua casa, na sua descendência, tá? Então é isso. Quando nós juntamos o que há de melhor em nós, juntos, a Bíblia fala, nós vamos ter uma melhor paga.
E aí, meu amor, quando vocês começam a construir, nunca mais vai faltar. Nunca mais vai faltar. Porque isso também é bíblico. Tem muita coisa para eu trazer aqui no canal. Mas pode ter certeza, nunca mais vai faltar. E hoje, como eu falei, nossos filhos, eles vivem, né? Eles já vivem, veem a diferença, agradecem. Hoje eles já têm, as coisas já não são como antes, né? Questão das roupinhas são melhores, inclusive até isso. Nossa, a gente tá comprando roupa de tal marca, que eu não vou pela marca, mas pela loja, como era uma loja grande, a gente nem entrava na loja. E quando eu digo, vamos aqui entrar na loja tal pra gente ver se acha alguma roupa bonita. E eles ficaram loucos só em poder estar entrando naquela loja e de repente comprar ali alguma roupa, porque a gente não se dava nem ao luxo de entrar. Não tinha essa ousadia de entrar nessa loja, nessa determinada loja. E aí, né, eles ficam, nossa, tudo isso está acontecendo, eu nem acredito. Trocaram o videogame, né, quando a gente foi para os Estados Unidos, vamos trocar o videogame, vamos comprar uma geração mais nova. Enfim, gente, cada um hoje tem seu celular. Enfim, gente, é incrível o que acontece, não só para nós como casais, mas eu ver a felicidade dos meus filhos. Eu não sei se você aí que tá me escutando é mãe, mas ver a felicidade dos meus filhos, eu acho que é a maior riqueza da minha vida, é ver eles felizes. Então, eu desafio vocês hoje a buscarem esse alinhamento, a anotar essas passagens que eu deixei aqui. Eu vou inclusive deixar na descrição do vídeo essas passagens para que vocês reflitam e vocês apliquem, busquem aplicar na vida de vocês. Se não tem esse período ainda, Germano, pelo amor de Deus, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei porque eu tô assim, eu tô devendo, diferente de você, eu tô devendo, eu não sei como eu dizer meu esposo, e bererei, como eu peguei, né, uma cliente que tava assim. Então vamos tratar, vamos organizar as suas finanças, e aí depois você arruma um ambiente favorável para conversar com seu esposo. Então, de repente, você precisa fazer primeiro, talvez, buscar essa luz em organizar suas finanças, porque eu não sei qual o tamanho do problema, mas, ou talvez se seu marido, você já vê pelo perfil dele que ele é uma pessoa muito organizada, talvez ele seja a sua luz no fim do túnel. Não tenha medo, talvez de primeiro, não chegue de supetão também. Vai lá no vídeo anterior e vai entender como criar esse ambiente. Ora, um dos princípios é orar, mas não deixe de ter essa conversa, não deixe de ter esse alinhamento. Se você quer construir riqueza, se você quer deixar um legado para os seus filhos de prosperidade, de riqueza, de abundância, você precisa sim fazer isso. Você precisa sim se unir com seu marido e descobrir, vivenciar o poder exponencial do casal juntos, porque sim, vai ter melhor paga.